Audiobook O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, de Deb Ford. Subtítulo: Recupere seu poder, criatividade e confiança e realize os seus sonhos. Editora Cultrix, 1998. Este livro é dedicado à minha linda mãe, Sheila West. Obrigada por ter me dado o dom da vida e por ser minha mãe. Introdução. O trabalho da sombra está presente desde o começo dos tempos. É a verdadeira essência do impulso religioso, onde tradicionalmente temos procurado um equilíbrio entre luz e escuridão. Lembra-se de Lúcifer, que chegou a ser o mais brilhante dos anjos? A queda dele é a tentação que todos nós enfrentamos. Somos continuamente exortados a permanecer atentos para não ficarmos sob a influência do lado sombrio. Recentemente, fui lembrado da natureza perene do trabalho com a sombra por uma pessoa da plateia, em Minneapolis, que se levantou, depois de uma palestra que eu dera sobre a sombra, e perguntou: "Você não está apenas despejando vinho velho em garrafas novas?" "Bom, sim", respondi, de certo modo surpreso por ela ter feito essa relação. O lado sombrio tem sido a parte de todas as nossas tradições religiosas, mas estamos sempre precisando de novos recipientes e de uma nova linguagem que seja contemporânea ao transe pelo qual passa a humanidade. Sim, está certo, repeti. O trabalho com a sombra é vinho velho. Esse questionador me lembrou de diversas clientes que se viram diante da própria sombra no meu consultório no decorrer de muitos anos. Cada geração precisa de novos caminhos para falar do fenômeno da sombra, tanto da sombra positiva quanto da negativa. A escuridão não significa somente o aspecto negativo, refere-se a algo que está fora do alcance da luz ou da nossa consciência. A fase inicial do conselho terapêutico é confessional e muito semelhante à venerável instituição católica da confissão. Nós ouvimos a pessoa falar sobre mais ações e falhas, de que forma alguém chegou a uma situação dolorosa ou de como foi capaz de realizar seu potencial positivo. Somos desafiados a transmitir realidade e dar significado àquilo que está sendo trabalhado com os clientes, para ajudá-los a se conscientizar das suas partes rejeitadas. O maior pecado pode ser uma vida não vivida. Nesse episódio espontâneo em Minnesota, lembravam-me também que o eminente psicólogo suíço C.G. Jung escreveu o seu livro em 1937, Psicologia e Religião. Para alcançar a compreensão de assuntos religiosos, é provável que tudo o que nos restou hoje seja abordagem psicológica. Por isso que pego essas formas de pensamento que foram fixadas historicamente, tento derretê-las de novo e colocá-las em moldes de prática instantânea. O conceito de sombra é como um molde, é uma maneira de simbolizar na linguagem o lado não conhecido da personalidade e transmitir-lhe realidade, um significado para nos apegarmos e falar sobre nossas partes desconhecidas. Sombra se refere àquela nossa porção que está sempre se alterando e mudando à luz do ego consciente. Aqueles nossos aspectos que não conseguimos trazer completamente à percepção responsável. Como indivíduos e membros de uma cultura específica, passamos o tempo todo selecionando e corrigindo experiências, criando um ideal do ser e do mundo baseado no ego. Quanto mais procurarmos a luz, mais densa se torna a sombra. Conhecemos a sombra por muitos nomes: lado sombrio, alter ego, o eu inferior, o outro, o duplo, o gêmeo da escuridão, o eu repudiado, o eu reprimido, o id. Falamos em encontrar nossos demônios, lutar com o diabo me faz fazer isso, uma descida ao submundo, uma noite escura da alma, uma crise da meia-idade.
A sombra começa com a mais remota emancipação de um eu, da grande unidade da consciência de onde todos nós viemos. A formação da sombra corre paralelamente ao desenvolvimento do ego, o que não combina com o desenvolvimento do nosso ego ideal. Nosso pensamento idealizado do ser, reforçado individualmente pela família e pela cultura, torna-se sombra. O poeta e escritor Robert Bly chama a sombra de o grande saco que arrastamos atrás de nós. Até os 20 anos, passamos a vida decidindo quais partes de nós mesmos que vamos pôr no saco, diz Bly, e o resto do tempo ficamos tentando tirá-las de lá. Você prefere ser inteiro ou bom? Perguntou Jung, a pessoa que cunhou o termo poético sombra, e moldou esse conceito para a nossa época. Jung prestou atenção especialmente no trabalho de integração da sombra, sugerindo que era uma iniciação à vida psicológica, a tarefa do aprendiz, como ele chamou, um conhecimento essencial para a nossa própria realização. A realização da sombra é um problema eminentemente prático, disse ele, que não deveria ser desviado para uma atividade intelectual, porque tem muito mais significado de um sofrimento e uma paixão que engloba a pessoa inteira. A terapia da sombra, como Debbie Ford descreve tão claramente neste livro, se refere a um processo contínuo de despolarização e equilíbrio, de sanar a ruptura existente entre o nosso sentido consciente do ser e tudo o mais que somos ou deveríamos ser, como a prática chamada caminho do meio do budismo. A integração da sombra nos dá uma consciência unificada que nos permite reduzir a inibição da sombra ou os potenciais destrutivos, liberando as energias vitais retidas que são vislumbradas nas aparências e posturas exigidas para encobrir o que não conseguimos aceitar em nós mesmos. Esse trabalho traz benefícios que vão além da esfera pessoal e é capaz de agir para o bem coletivo no seu sentido mais amplo. Se equilibrarmos as tensões que brotam no nosso próprio jardim, os efeitos disso se espalharão por todo o campo da Terra. Não podemos deixar de dar valor a um livro sobre a sombra. É um presente arduamente conseguido. É um tesouro do conhecimento arrancado dos deuses, muitas vezes com um grande e heróico sacrifício. Um livro sobre a sombra não se destina apenas à nossa mente, mas é mais bem entendido por nosso coração e nossa imaginação. O lado sombrio dos buscadores da luz é vinho velho em novos odres. Ele conserva o paladar e o buquê. A embalagem é contemporânea, um processo de integração da sombra adequando a nossos tempos. Devemos aceitar o conselho de Debbie Ford e aqui, no início, sacralizar nosso próprio trabalho com a sombra como uma oferenda ao que há de mais alto em nós, o amor, a piedade, a tarefa do coração. Como nos recorda o sábio espírito do I Ching, ou o livro das mutações. Apenas quando tivermos a coragem de encarar as coisas exatamente como elas são, sem enganar a nós mesmos nem nos iludir, surgirá uma luz dos acontecimentos permitindo que o caminho do sucesso seja reconhecido. I Ching. Prefácio. Quando eu era criança, não me sentia bem comigo mesmo. De fato, havia momentos em que eu realmente detestava ser quem eu era. Acreditava que era o único menino do mundo tão desajeitado, tão incapaz de fazer amigos e tão ridicularizado pela confraria de colegas da qual eu, desesperadamente e tão sem sucesso, ansiava por fazer parte. As coisas não mudaram muito quando me tornei adulto. Sim, pensei que fosse tomar um novo rumo. Até me mudei para uma nova cidade, onde ninguém me conhecia, onde ninguém ficaria sabendo da minha tendência infantil de me vangloriar para compensar a falta de confiança em mim mesmo. Ninguém teria visto o que os adultos da minha infância chamavam de meu estouvamento.
e ninguém saberia sobre o meu hábito de ser invasivo, enchendo o ambiente com a minha presença a ponto de ninguém mais se sentir que tinha espaço para aparecer. Meu desajustamento social jamais seria descoberto. Bom, percebi que não adiantava me mudar de cidade, já que eu iria junto. Até que chegou o dia em que descobri a mim mesmo, num retiro de crescimento individual organizado pelo departamento pessoal da empresa em que eu trabalhava. A coordenadora do retiro me disse alguma coisa de que eu jamais me esquecerei. Tudo aquilo que você chama de erros, todas as coisas de que você não gosta a respeito de si mesmo, são seus maiores trunfos, disse ela. Eles somente estão amplificados acima do desejado. O botão do volume foi girado um pouco a mais do que deveria. Só isso. Basta abaixar um pouco. Logo, você e todos os demais verá sua fraqueza como sua fortaleza, seus pontos negativos como positivos. Eles se tornarão excelentes instrumentos prontos para trabalhar a seu favor em vez de contra. Tudo o que você tem a fazer é aprender a invocar esses traços de personalidade em doses apropriadas para o momento. Calcule qual é a quantidade necessária de suas maravilhosas qualidades e não libere nada além disso. Senti como se tivesse sido atingido por um raio. Nunca ouvira nada parecido e ainda assim sentia instintivamente que era verdade. Minha basófia não era nada mais do que confiança amplificada. O que as pessoas chamavam de estouvamento ou imprudência, em minha juventude, não era nada além de espontaneidade de pensamento positivo, também ampliados além do exigido. E a atitude invasiva era apenas minha capacidade de liderança, minha agilidade verbal, minha disposição para vencer. Todas colocadas 3 pontos acima do necessário. Percebi que todos esses aspectos do meu ser eram qualidades pelas quais eu fora elogiado vez por outra. Não era de admirar que eu ficara confuso. Foi só então, quando olhei para o lado da sombra e vi com clareza por que os outros algumas vezes chamavam meus comportamentos de negativos, que também percebi o benefício de cada um deles. Tudo o que eu tinha a fazer era empregar esses comportamentos de forma diferente e não reprimi-los nem rejeitá-los, simplesmente usá-los de maneira diferente. Eu agora entendo a extraordinária importância de levar uma vida completa, isto é, permitir a mim mesmo, em primeiro lugar, perceber e então fundir todos os aspectos que me compõem. Aqueles que eu e os outros chamamos de positivos e aqueles que chamamos de negativos, em um magnífico todo. Por meio desse processo, finalmente fiz amigos, mas como demorou para chegar nesse ponto? E como o processo teria sido mais rápido se eu tivesse tido a revelação das visões profundas e da maravilhosa sabedoria desse livro de Debbie Ford. Leia este livro cuidadosamente, leia-o uma vez e outra vez ainda, e então leia-o uma terceira vez para chegar à medida certa. Faça os exercícios sugeridos nele. Eu desafio você. Eu o desafio duplamente, mas não leia o livro nem faça os exercícios se não quiser que sua vida mude. Feche o livro neste minuto. Ponha-o na prateleira mais alta de sua estante, onde nunca mais possa alcançá-lo. Ou dê o livro a um amigo, porque será praticamente impossível lê-lo sem sentir mudanças em sua vida. Acredito que a vida deve ser levada com absoluta visibilidade, o que significa com transparência total. Nada escondido, nada negado, nem mesmo a parte de mim mesmo, para o qual não desejo olhar, muito menos reconhecer. Se concordar comigo em que a visibilidade é a chave da autenticidade e que a autenticidade é a porta de acesso ao seu verdadeiro eu, você agradecerá a Debbie Ford do fundo do seu coração por este livro,
porque ele conduzirá àquela entrada atrás da qual se encontra a alegria duradoura, a paz interior e onde o seu amor próprio ocupará um lugar tão vasto que você finalmente encontrará espaço para amar os outros incondicionalmente. E, uma vez iniciado este ciclo, você não só mudará sua vida, mas começará verdadeiramente a transformar o mundo. Neale Donald Walsch, autor do livro Conversando com Deus.